Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos aqui ao Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios aqui pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. E você está sintonizado aqui comigo ao podcast Agrotalk e hoje vamos falar sobre a relação da comunicação entre o campo e a cidade. Um dos desafios, atuais desse setor do agronegócio, uma boa comunicação com a sociedade e toda a cadeia produtiva deve valorizar aí a ciência, a pesquisa, a tecnologia aplicada também com sustentabilidade. Mas temos que criar redes de cooperação para difundir as boas práticas da comunicação para o setor e contar ainda as histórias de sucesso e combater também a desinformação que não leva em conta os dados científicos sobre esse setor que mais cresce no Brasil. Bem, no episódio de hoje nós vamos apresentar o Guia da Comunicação para o Agronegócio, que irá pautar os profissionais do setor de comunicação e para todos vocês que querem conhecer esse fantástico mundo do agronegócio. Para contar para a gente um pouquinho e trazer os aspectos importantes na construção desse guia junto com a Aberge, eu convidei o jornalista idealizador, que escreveu esse guia, o Nicolas Vital, que acompanha o agronegócio há bastante tempo. Nicolas, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk. Eu queria que você contasse também um pouco para a gente, nesse início aqui de podcast, como que o agronegócio, o bichinho do agro, te picou. Bom dia, Ângela. Bom dia a todos aí que nos acompanham. É prazer, primeiro, estar com você aqui, compartilhar um pouco dessas histórias, enfim, e levar um pouco dessa questão da comunicação, né? Tão importante aí, não só para o agro, mas para nossas vidas no geral. É tão importante a gente se comunicar bem, né? Se fazer entendido para melhorar as relações, melhorar os negócios, melhorar tudo. A comunicação realmente é a base de tudo. Bom, como eu entrei no agronegócio, é até um pouco engraçado, inusitado. Eu sou jornalista também de formação, vivi a minha vida toda em São Paulo, ainda moro em São Paulo, e eu trabalhava com esporte. Eu trabalhava na revista Placar, cobria futebol internacional, até que um ex-editor meu, ele assumiu um desafio, né, na revista Dinheiro Rural, que é bem no começo lá da Dinheiro Rural, e ele queria alguém que não entendesse absolutamente nada de agronegócio, justamente para conseguir traduzir melhor essas questões do agro para a população da cidade. Então eu posso dizer que a minha carreira no agro, desde o começo, aí já tem um pouco mais de 15 anos que eu estou nessa, já começou com essa missão de levar esse mundo do agro para a sociedade urbana. E aí, como você disse, o bichinho picou, eu não saí mais. Eu trabalhei bastante tempo lá na Dinheiro Rural, depois na História Dinheiro, depois eu trabalhei na Exame, mas na Editoria de Brasil também, onde eu podia trabalhar bastante com pautas relacionadas ao agronegócio. Depois eu mudei para o outro lado do balcão, para uma agência, onde eu atendia também empresas e entidades do agro, nessa missão aí de melhorar a reputação, melhorar o entendimento sobre as atividades. Então, eu trabalhei durante mais de 5 anos lá. Depois, eu escrevi um livro, Agradeço aos Agrotóxicos por Estar Vivo, que é um livro aí que se tornou referência, né, nessa área de pesticidas, justamente porque não existia nenhum tipo de informação do outro lado, né? Vamos dizer assim, era só aquilo que a gente escuta na mídia, muitas vezes com informações deturpadas. Então eu fiz esse trabalho, foi o primeiro trabalho mais aprofundado mesmo, né, nessa questão das publicações. E depois eu segui atuando aí para empresas do agro, para entidades do agro, e sempre também envolvido com associações relacionadas à comunicação. Então, lá na Aberge, né, que é quem publicou esse livro, eu atuo já também há mais de 5 anos. Eu idealizei e eu toco até hoje o Lab de Comunicação para o Agronegócio,
que tem como princípio levar trocas, né? Empresas do agronegócio com empresas de fora do agronegócio, trazer cases que possam ajudar as empresas do agro a se comunicar melhor, né? Porque a gente sabe que existem outros setores que estão muito mais avançados nessa questão. Então, o Lab lá da Berge tem esse propósito. E também, há 2 anos, eu sou diretor da ABMRA, né? Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, onde também eu ajudo o pessoal, a equipe liderada pelo nosso presidente Ricardo Nicodemos, sempre nessa batalha aí da comunicação e do marketing rural, sempre querendo fomentar aí esses 2 pilares dentro do nosso agro. Mas é um caminho longo aí, enfim, a gente tenta contribuir da melhor forma. Sim, a gente vai falar um pouco aqui sobre, né, como que você conduziu a construção da narrativa desse guia, porque a gente precisa entender como essas estratégias que o guia traz vão ajudar a nortear, né, a melhoria dessa reputação, né, do setor, porque a comunicação hoje é um desafio não só para as empresas que trabalham na cadeia produtiva do agro, mas também para nós, jornalistas, para os produtores rurais. A gente precisa trabalhar muito essa comunicação dentro e fora da porteira. E também fazer o caminho inverso, né, Nicolas? Do campo para a cidade, porque hoje a gente observa muita informação sendo gerada, muito conteúdo sendo gerado para o produtor rural. Mas a gente precisa trazer um pouco dessa comunicação lá de dentro da porteira, do próprio produtor rural para a sociedade, para essa sociedade, para a cidade, o urbano, conhecer um pouco a rotina, a vida diária desse produtor rural que está produzindo esse alimento que chega na nossa mesa. E como você disse, a gente encontra nesse caminho da comunicação problemas relacionados a fake news, né, muita desinformação também, que acaba prejudicando essa comunicação. Dentro do guia, você encontrou também buscou e encontrou nos diálogos que você teve com muita gente que você conversou para a construção desse guia, esse ponto específico das fake news? Então, na verdade, é o que eu costumo dizer sempre. O agro sempre se preocupou muito em ser eficiente dentro da porteira, em produzir cada vez mais, produzir melhor, melhorar os seus alimentos, melhorar a distribuição, mas ele nunca se preocupou em contar as suas histórias, como que isso era feito. E quando existe esse vácuo de comunicação, alguém vai contar essa história. E aí, se não foi o produtor, no fim das contas, no nosso caso, essa história acabou sendo contada pelos detratores. E eles contaram da forma como eles quiseram. E essa é a grande origem de todas as fake news, porque não são poucas as fake news. A gente tem aí, na área dos pesticidas, são dezenas de fake news, sim, questão dos transgênicos, questão fundiária, né, que produtor é tudo latifundiário, e a gente sabe que não é verdade. Só que, enfim, como o próprio setor não contou, os detratores vieram e contaram, e eles fizeram isso de uma forma muito bem feita, isso não tem o que dizer, esse pessoal é muito bom de comunicação. Só que isso, felizmente, vem mudando já há algum tempo, né? As empresas, principalmente, vêm se conscientizando, porque, no fim das contas, antigamente, o agro vendia commodity. Então, o produtor de alface, hipoteticamente, ele não precisava diferenciar o produto dele. Alface é alface. Então, para que eu vou comunicar? Hoje, não. Hoje, assim, principalmente depois da pandemia, isso foi reforçado muito. O consumidor, ele vem tendo uma outra atitude. Muito mais do que comer um alface, ele quer saber a origem desse alface, como esse alface foi produzido, enfim, se ele foi testado, se ele tem resíduo, se ele não tem resíduo. O alimento, ele passou a ser muito mais avaliado muito mais profundamente pelos produtores, pelos consumidores, desculpa. Isso fez com que os produtores, começando ali primeiro pelos varejistas, né, mas também os produtores,
começasse a contar suas histórias como uma forma de diferenciação dos produtos. Num primeiro momento, diferenciação. Hoje, o que a gente vê, e para os próximos anos, é que essa questão aí da comunicação, de você contar suas histórias e comprovar que o seu alimento é um alimento bom, vamos dizer assim, está diretamente ligado ao futuro dos negócios. Quem não comunicar, quem não comprovar que o seu alimento é bem feito, ele fatalmente vai ficar fora do mercado. Primeiro, porque os consumidores não vão preferir outros, e, num segundo momento, o próprio varejo vai passar a não querer comprar mais para também não se arriscar, né? Então, por isso que é muito importante. E o que chama atenção é que boas histórias não faltam dentro do agronegócio. Histórias de superação, histórias de famílias que estão há décadas e décadas produzindo, prosperando, essa questão da sucessão familiar também. Então, são muitas boas histórias que podem ser contadas. Agora, o que a gente precisa fazer, e que eu vejo ainda dentro do agronegócio, é que a gente ainda está muito focado nessas questões econômicas. O agro é o motor da economia brasileira, e de fato é. O agro é o grande gerador de renda no interior do país, de fato é. Só que essas histórias com viés econômico, elas não sensibilizam a sociedade. A gente tem que pensar assim, contar uma história que o produtor é muito rico, que a produção vai ser recorde, não sensibiliza a minha avó. Então a gente tem que pensar, quando a gente estiver fazendo uma comunicação, como que a gente sensibiliza a sua tia, a sua avó, alguém que não conheça. E aí que entra a questão da humanização. Você contar uma história de uma família, de uma matriarca que produz, que cuida dos seus funcionários, que gera riqueza para a sua cidade, que leva alimentos de qualidade para as escolas da região. Então, isso tem um apelo muito maior. Claro que eu estou dando exemplos hipotéticos aqui, Sim. mas é só um exemplo assim, de uma forma que o agro poderia começar a se comunicar. Mas é só um começo. E aí no livro a gente traz várias outras formas, né? Que a comunicação é só o meio final. A gente tem que entender primeiro o que a gente vai comunicar. Mas aí acho que dá para a gente discorrer bastante sobre isso na nossa conversa. Exatamente. E como ele vai se comunicar, a gente precisa também dar uns 3 passos para trás para a gente fazer um raio-x dessa comunicação no país, né. A gente conhece as mídias tradicionais, que é rádio, televisão, jornal impresso, inclusive a BMRA já fez um estudo, né, sobre isso, quais são as mídias tradicionais hoje mais buscadas, né, por esse produtor rural. A gente sabe que o rádio ainda, né, tem ali o seu potencial para atingir o produtor que está lá na roça, que está lá no campo, mas a gente também tem que olhar para essa nova fronteira da comunicação do agronegócio, que é as mídias digitais. Essa aqui, por exemplo, que nós estamos agora, né, conversando, um podcast, né, gravando ele online, mas que ele tem a versão também de vídeo. Esse conteúdo, essa comunicação está chegando lá no ouvido desse produtor rural, que nesse momento pode estar lá no campo, pode estar lá em cima do carro dele, levando uma peça para um concerto em determinado local e está ouvindo a gente aqui. Então, esse conteúdo chega, né, de uma forma até mais dinâmica, mais eficiente para esse produtor, para a sociedade. Então, voltando aí esses 3 passos, a gente tem que enxergar para essas novas fronteiras. Isso você também abordou no guia, né? Exato. Ângela, eu tenho 41 anos. Eu lembro quando eu era pequeno, sei lá, 10, 12 anos, o jornal impresso não chegava em casa na segunda-feira. Por quê? Porque o jornal não trabalhava domingo, então segunda-feira não tinha jornal. As revistas semanais que tinham os assuntos mais aprofundados, elas chegavam no sábado e era aquele frisson. Nossa, vai chegar aqui esse pacote de informações, vou me informar. Só que isso mudou muito Sim. rapidamente. Hoje, esses veículos tradicionais, né, jornal, revista, rádio e TV,
eles seguem muito importantes, eles têm uma entrada muito grande ainda, mas a comunicação hoje é muito mais do que isso. Hoje, com os meios digitais, a gente tem aí as redes sociais, o próprio YouTube, que virou uma emissora de TV infinita. Você tem conteúdo dos mais diversos tipos a hora que você quiser. Tem os próprios podcasts, que é a evolução do rádio. O rádio ele está fadado à morte desde que ele nasceu, mas ele nunca vai morrer, porque as pessoas estão no carro e elas estão ouvindo alguma coisa e não dá para assistir TV no carro. Precisa ser rádio. E o podcast é a evolução. É a evolução em que você, assim como no YouTube, você pode ouvir o conteúdo que você quiser na hora que você quiser. Tudo isso vai avançando demais, as redes sociais. Então, antes de qualquer coisa, você tem que entender com quem que você quer conversar. De fato, se você quer conversar com o produtor rural, aí você tem que pegar aquele estudo da BMRA e entender, porque também existem diferenças, né? O produtor de uva do interior de São Paulo é diferente do produtor de uva lá de Petrolina, que é diferente do pecuarista do Mato Grosso, que é diferente do pecuarista do Rio Grande do Sul. Então, esse estudo da BMRA, ele é muito eficaz nesse sentido. Agora, se você quiser falar com alguém, e aqui a gente está falando de reputação, a gente tem que falar com a cidade também. Então, você precisa entender. Você quer falar com o jovem da cidade? Então, você vai ter que ir para o TikTok. Você vai ter que fazer reels no Instagram. Você vai ter que acessar essas novas mídias. E cada mídia tem a sua linguagem própria. No guia, eu trago um pouquinho disso. Você disse aí no começo que é um guia que vai direcionar a comunicação. Minha pretensão não é essa. A gente criou um material que ele dá uma indicação, uma orientação, mostrando quais são as possibilidades, o que a gente pode fazer para que cada produtor, cada empresa entenda ali o que se adequa ou não à sua realidade e trilhe esse caminho. Então, o guia ele é muito amplo, né? Ele serve tanto para comunicação, quanto para CEOs, que eu acho que esse é um público e lideranças em geral, seja dentro ou fora da porteira. Por quê? Porque geralmente os CEOs no mundo agro, eles não são comunicadores. E muitos deles não entendem a importância da comunicação para o agronegócio, comunicação como um custo. E nessa era da reputação que a gente vive hoje, ele não é um custo, ele é um investimento, porque comunicação custa dinheiro, ele vai precisar colocar um dinheiro ali. Mas isso não necessariamente vai se converter em venda. Mas, num futuro próximo, isso pode ser decisivo para permanência ou não no mercado. Então, assim, não vai converter venda agora, mas ele vai deixar de ter uma queda nas vendas no futuro, ao se consolidar. Então, é importante que os líderes entendam isso, os próprios produtores também passem a se comunicar, passem a contar as suas histórias como uma forma, enfim, de se diferenciar também nesse mercado. Então, o guia ele é muito útil para todo mundo, mas ele tem muitas alternativas, ele trata desde as questões mais básicas do que é a imprensa hoje, como montar uma equipe de comunicação, o que eu preciso fazer para começar a ganhar destaque, quais são os profissionais que eu preciso atingir nesse meio do caminho, porque em alguns casos você pode fazer sozinho, né? Um podcast eu posso criar um e fazer amanhã. Se você quiser uma notícia no jornal, é um outro caminho. Então, o livro ele se propõe a apresentar todos esses caminhos para que os gestores definam quais são os melhores caminhos a serem tomados aí pela sua empresa. Até porque, né, Nicolas, uma boa comunicação empresarial também é um pilar essencial para a empresa que quer se comunicar com o seu público, né? Um erro qualquer na comunicação corporativa da empresa pode surtir efeitos assim contrários do que a empresa pretendia.
Exatamente. Nessa era digital, as pessoas se comunicam mais, mas também um erro de comunicação pode ser fatal. Tá Vamos combinado? Vamos falar fazer dos assim. 10 passos para uma comunicação eficaz que você fala tanto, né, no guia. Eu vou mostrar para todo mundo que está nos acompanhando aqui, olha só, o guia da comunicação para o agronegócio, do Nicolas Vital. Depois a gente vai colocar aqui um videozinho sobre esse livro aqui, para vocês saberem também, depois o Nicolas vai contar como que vocês têm acesso a esse guia. Mas vamos falar então dos 10 passos que você comenta. Vamos passar por um pouquinho de cada deles aqui, Você vai ter começando que me pela lembrar, porque eu não estratégia. lembro de cabeça aí a ordem. Vamos lá. Vamos falar da estratégia. Então, a estratégia é o começo de tudo, né? Como a gente disse, a pessoa precisa entender o contexto para criar essa estratégia. E hoje, muito dessa estratégia passa pelo ESG, que é uma coisa que vem sendo muito falada, ainda tem muita gente no agro que ainda tem um pé atrás com o ESG, mas não, é um caminho sem volta. Tem que cuidar do ESG. As empresas, no geral, os produtores, eles já têm muitas ações ESG. O que a gente precisa fazer? É empacotar isso certinho e levar isso para a sociedade. Então, a estratégia é o que eu quero fazer, o que eu quero comunicar, para quem que eu quero comunicar e que tipo de mensagem que eu vou levar para essas pessoas. E, mais uma vez, a parte econômica é super importante? Mas ela tem que ser muito dosada, ela tem que ser. Ela não pode ser protagonista, ela tem que ser coadjuvante nas histórias. As histórias têm que ser protagonizadas por pessoas. É a questão da humanização. E a gente tem muita história relacionada a questões ambientais, né? Fatos positivos ambientais, sociais, governança também. Então, o resumo dessa história da estratégia é com quem eu quero falar, o que eu vou falar e quais são as histórias e como empacotar para cada uma delas. Exatamente, tem que estar ali com o foco no propósito, né? Isso, exatamente. E aí, depois, a segunda parte desses 10 passos aqui do seu livro, a gente também aborda o conteúdo. O conteúdo é muito importante, né? Exatamente. As pessoas muitas vezes reclamam, né, da imprensa, que a gente não tem espaço na mídia e tal. Mas hoje, qualquer empresa pode ser uma empresa de mídia, desde que você estiver bem estruturada. A gente estava falando agora há pouco dos meios digitais, da internet. Você pode ter um jornalista ali que gere conteúdo seu, coloque nas suas redes. Você pode pagar para as redes sociais para isso ser impulsionado. Então, a geração de conteúdo só depende de você. Qualquer empresa ou produtor que queira se diferenciar, ele precisa começar a comunicar. E ele falava, mas eu não tenho espaço na grande revista, no grande jornal. Tudo bem, você pode começar fazendo um podcast, criando um canal no YouTube, fazendo uma newsletter. Então, sim, a geração de conteúdo é o primeiro passo, é você começar a contar as suas histórias. Então, esse é o resumo desse capítulo. E junto do conteúdo vem a informação, e você trabalha isso também no capítulo 3 desse guia. A informação hoje de qualidade é necessária, né? Com boas fontes, né, Nicolas? Exato. Então, esses dois tópicos eles estão muito atrelados. Porque você vai gerar o conteúdo, mas não é você criar um canal para falar, nossa, o meu alface ele é muito gostoso, ele é muito verde, ele é muito delicioso e eu sou o melhor produtor do mundo. O cara vai ouvir isso e não vai te dar credibilidade. Outra coisa é você ter informações de qualidade. Isso eu digo assim, trazer estudos científicos que embasem a sua teoria, trazer informações técnicas, pesquisas de instituto de estudos de ensino, enfim, trazer informação de qualidade, coisa que agregue, coisa que tenha uma fonte comprovada, porque daí você está sendo um mensageiro de uma informação de qualidade. Você Sim. deixa de ser a tia do Zap e passa a fazer jornalismo. Então, essa questão da fonte da informação é muito boa e você tem que, mais uma vez, misturar as suas histórias com esses estudos. Então, existe um estudo científico hipotético aqui.
que a Exalc fez sobre os benefícios do brócolis para crianças e tal. E aí você vai fazer um vídeo falando dos benefícios, e aí você vai mostrar a sua produção, como que você faz, que você é socialmente responsável, e assim por diante. Mas é um exemplo hipotético aqui, mas estou mostrando como juntar essa parte técnica com a humanização da história. Isso é super importante também. Falando de diplomacia e colaboração, que as duas também ali andam praticamente juntas, né, dentro desses passos para uma melhor comunicação no agro, o que você traz para a gente nesses 2 capítulos, abrangendo esses 2 tópicos? O que você mais te chamou a atenção para a gente dentro desse guia? Na verdade, eu vejo que eles são bem distintos aí. A questão da diplomacia está bem mais relacionada com o compromisso com a verdade. A diplomacia é o seguinte: você tem o teu detrator, tem aquela ONG que te ataca recorrentemente. O negócio é o seguinte: você precisa chegar num acordo, você precisa ir lá conversar com essa ONG, entender o que ela espera de você, para ver até onde vocês conseguem chegar. Ver se existe um senso comum ali, um caminho do meio. Você não pode simplesmente ser atacado e passar a atacar a ONG, porque aí vai virar uma guerra e aí vai só fomentar essa polarização que existe. Na O verdade, mundo você pode se ideal. comunicar com ela, levando para ela outros dados, outras Exato. informações de Então, a outros questão da diplomacia pesquisadores. é essa: é você É, fazer essa aproximação. Você vai virar o melhor amigo dela? Não. não. Ela vai continuar te atacando? Possivelmente. Mas ela já vai ter alguns dados, já vai mostrar e você também já vai começar a entender. Então é muito importante, em vez de sair para o pau com os detratores, tentar entender o lado deles e tentar chegar num senso comum. A questão da colaboração já é num sentido assim de você conseguir comunicar com a sociedade, por exemplo. Como você faz isso? O agro é historicamente muito fechado, a sociedade urbana conhece muito pouco, e um atalho que você tem para chegar nisso é ter alguém que tem uma entrada, uma abertura com a sociedade urbana. São várias formas de comunicação que você usa alguém que já tem essa entrada com o seu público de interesse e ele vai promover através de um conteúdo de marca, algo que seja relevante, não simples propaganda. Então a colaboração é nesse sentido. A gente vive num mundo, né, que a diversidade também hoje é pauta em todos os segmentos e no agro não é diferente. Então, a gente começa a observar também, dentro das campanhas de comunicação pelo país afora, essa diversidade acontecendo. Inclusive, a gente vê também aí uma grande parcela dessas mulheres que trabalham também no campo sendo protagonistas, né, nessas campanhas, assim como outras, né, outras pessoas também. E você tratou bastante disso também no guia, porque faz parte de uma estratégia de comunicação hoje, né, para as empresas. Exatamente. Assim como o ESG, a diversidade também é uma das pautas do dia aí na nossa sociedade. No agronegócio, eu vejo assim, que a questão do racismo é muito pouca, eu não vejo muito problema de racismo. A questão das mulheres vem evoluindo muito rapidamente. A gente vê hoje muitas lideranças femininas, muito engajamento da questão das mulheres, e tem a questão LGBT, que eu acho que é o grande desafio ainda para o setor, porque, queira ou não, aí a gente tem que ter o compromisso com a verdade, vamos voltar Sim. dois passos para trás aqui, é um setor machista. Então, existe sim esse problema. Nas empresas, menos, mas no campo ainda existe. Então, é uma coisa que a gente precisa ser tratada, precisa ser bem avaliada pelos gestores, precisa, enfim, entender que é uma coisa normal da sociedade e, enfim, comunicar isso também, ações. Existem empresas que, enfim, fazem ações muito bem estruturadas nesse sentido. Eu acho que nesse caso o problema nas empresas já está muito mais bem resolvido. Em campo que a gente precisa avançar um pouquinho mais. No recente, né, no recente bate-papo que aconteceu na Berge, né, que a gente participou, a gente falou sobre isso, né, sobre essa questão do gestor comunicador
ter esse olhar, né, para essa inclusão também, Sim. né? Eu sei que aqui não tem um capítulo específico sobre inclusão, mas isso acaba ficando ali lado a lado com a diversidade, porque a gente precisa, né, olhar, né, para essa inclusão, incluindo essas pessoas dentro de uma pauta, de uma narrativa comunicativa, porque essas pessoas também vão atingir o grupo que elas pertencem. Sim. Não, com certeza. Isso tá no livro, ele é contemplado, ele está dentro da parte de diversidade. Eu cito até, tem aquele programa Lideranças Negras, né, da Bayer, que é um programa super inovador e que foi alvo de críticas pesadas quando foi lançado. De gente falando, não, isso é um racismo inverso, enfim. E não é. E conversando com a empresa, você entende, claramente. Eles querem trazer essa diversidade. Por isso eles abriram esse programa de treino exclusivo para negros. Então, eles querem trazer essas pessoas para entender, porque são pessoas, enfim, que trazem outras realidades, que trazem outras vivências, e que tudo isso, comprovadamente, agrega para o desenvolvimento da empresa, porque são outras visões, né, outros pontos de vista. Sim. Que sempre colaboram. Então, essa questão da inclusão, ela tá dentro aí na pauta da diversidade, no livro. E você conta no livro, né, que grandes empresas, principalmente as que operam assim longe dos centros urbanos, elas também trabalham na comunicação apoiando essa comunidade local. É um capítulo bastante importante para a gente também mencionar aqui como destaque essa importância de, junto com a comunicação, você apoiar a comunidade local com a informação, né? Isso aí entra no pilar ESG, né, das práticas sociais aí das empresas e dos produtores, porque a gente vê aí pelos dados do IBGE o aumento do IDH, né, nas regiões que são mais ligadas ao agro no Brasil. Isso não acontece por acaso. Isso aí a gente precisa acabar com esse mito que o fazendeiro é muito rico e ele é o coronel e todo mundo em volta sofre. Não. Quando o produtor ganha dinheiro, ele contrata mais gente, ele compra mais equipamentos, ele movimenta a economia de toda uma região. Então, tem isso. E tem também a questão social das empresas. Por quê? Porque um exemplo prático, um produtor, ele está se tecnificando, ele tem um cortador de cana, ele vai ter que treinar esse cortador de cana para virar um operador de máquina agrícola. Então, sim, ele está investindo na comunidade. Ao apoiar uma escola para os filhos dos seus colaboradores, ele está apoiando a educação da sociedade. Então, assim, a comunidade local é sempre impactada pela atividade agro. E isso também gera muita pauta boa para o agro. Isso deve ser melhor explorado aí pelas empresas e pelos produtores. Mostrar o que eles fazem além da produção. Acho que isso é super importante. E falando um pouco sobre relações governamentais, é importante, né, dentro desse capítulo do guia, como os 10 passos dentro dessa estratégia, manter essa relação com o governo, no sentido que as empresas ajudam também ao governo nessa comunicação, na comunicação de um estudo, de um produto, para embasar também os especialistas que estão lá dentro do governo a ter essa comunicação, coordenar a contratação até de novas pesquisas e de novos estudos, não é verdade, Nicolas? Essa questão das relações governamentais é o famoso lobby, né? Mas um lobby parece que é palavrão, aí eles gourmetizaram para relações governamentais. Mas é o lobby, é uma atividade honesta, ela é válida e ela é feita desde sempre, essa negociação entre partes. Qual que é o papel da comunicação aqui? A gente tem que lembrar que os legisladores, eles são pessoas normais, pessoas comuns. Eles não são obrigados a entender de todos os assuntos a fundo. Mas, no fim do dia, eles vão ter que decidir sobre muitos temas que vão impactar a vida do agro. Qual que é a importância da comunicação nesse processo? O profissional de HelGov, cada vez mais,
ele precisa se aperfeiçoar na questão da comunicação, de você traduzir a informação que você quer levar, simplificar, embasar tudo isso, colocar dados, enfim, e sem transformar isso num calhamaço que o legislador não vai conseguir ler. Você tem que sintetizar a tua história de uma forma atraente. Por quê? Porque eles não têm muito tempo, eles precisam entender, e eles precisam entender a ponto de justificar para os demais parlamentares essa posição e até para os seus eleitores essa posição. Então, a comunicação tem se tornado cada vez mais aliada tanto dos profissionais de Helgov quanto do pessoal do governo, né, que também precisa justificar suas ações. E, por último, memória empresarial. Esse capítulo aqui chama bastante atenção, porque eu fico imaginando um produtor rural já muito antigo, né, que conserva ali uma memória de quando ele recebeu aquele sítio dos bisavós, que passou para o pai, que passou para ele, e que agora tem os filhos que vão suceder esse produtor. Mas essa comunicação dessa memória empresarial, seja das empresas, seja do próprio produtor rural, porque o produtor rural também é uma empresa, né? É excelente para uma comunicação, que a gente volta lá no que eu falei, quando a gente sai da porteira para a cidade, a gente contando a história. Isso aí tem tudo a ver com questão de reputação, né? De mostrar quem você é, de onde você veio, qual é a sua história, qual é a sua evolução. Isso serve tanto para empresas, para mostrar, né, essa evolução, enfim, os passos que foram dados, quanto para o produtor também, que quer mostrar a sua história, as suas conquistas, como que foi feito, quem que é o grande fundador da história. Tudo isso é reputação. E você precisa ter esse pacote para contar a sua história. E também, essa questão da memória empresarial é uma aliada da comunicação no dia a dia. Por exemplo, você precisa fazer um vídeo institucional para um evento amanhã. Você não vai precisar sair caçando tudo isso. Se você já tiver esse material minimamente organizado, você já vai saber, vai no teu arquivo, eu preciso desse aqui, e você vai fazer isso de uma forma muito mais simples. A memória empresarial é muito pouco valorizada no Brasil. Pouquíssimas empresas fazem isso. Eu acredito que nas fazendas, muitas famílias devem ter dezenas de álbuns lá contando a história, mas nada de forma organizada. Então, no agro, a história de referência que a gente tem é da AMAGE, né, que eles têm lá um centro de referência e memória, muito bem organizado lá em Cuiabá, e justamente é o que eles me contaram. A gente usa isso, é um órgão vivo que vai sendo atualizado diariamente. Cada coisa importante que vai acontecendo, ele já vai entrando para o centro de memória, porque uma coisa importante hoje, daqui 10 anos, já vai ser uma coisa histórica. Então, mas isso também exige uma equipe dedicada, exige investimento, mas é super importante. Infelizmente, no Brasil, é raro de ver. Olha, Nicolas, eu quero parabenizar você por esse guia aqui, vou mostrar de novo, esse guia que vai ajudar a organizar aí a cabeça de bastante gente, a realizar uma boa comunicação no agronegócio. Eu queria que você deixasse aí um recado final para quem está aqui nos acompanhando e contasse para a gente quem precisa e quer adquirir esse guia, como que ele acha o seu guia hoje. Bom, Angela, primeiro eu que queria agradecer aí a oportunidade, sempre é um prazer aí conversar com você. Estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Se quiser repetir, a gente conversar sobre outros temas específicos, a gente conversa também. Estou sempre à disposição aqui. O recado é esse: todo mundo precisa se comunicar. Não importa se você é um dentista, se você é um advogado ou se você é um produtor rural, ou se você tem uma loja de distribuição ou vende máquina agrícola. Todo mundo precisa se comunicar porque todo mundo tem boas histórias para contar. Esse guia, ele vai ser um aliado. Ele vai te dar algumas direções, vai mostrar como é que funciona e auxiliar aí nas suas tomadas de decisão. Então, eu espero que ele seja útil. Ele não é um guia definitivo, eu não sou o dono da verdade, eu conto um pouquinho ali das minhas experiências, do que eu tenho feito aí nos últimos 15 anos. Então, eu espero que ajude. Quem tiver interesse no livro,
Ele está disponível na versão impressa ou digital. A digital está disponível na Amazon. A impressa ainda está só no site da Aberge, que é aberge.com.br. Aí lá dentro vai ter a área da livraria. Vocês Podem conseguem adquirir por achar lá. facilmente. Se não, também se não achar, vocês me procuram nas redes sociais aí, eu mando o link direto para vocês aí. É super simples encontrar esse livro. Qual que é o seu arroba nas redes sociais, Nicolas? Não faz pergunta difícil. Coloca Nicolas Vital, vocês vão me achar. Tá joia. É isso aí. Nicolas, você é Eu não meu sou um convidado. influenciador digital, eu sou um influenciador analógico. Você é meu convidado para voltar aqui mais vezes, tá? Para acrescentar para a gente aqui a melhor comunicação possível para esse setor do agronegócio, para a gente também bater outros papos aqui e contribuir com essa comunicação para todo o Brasil, para a sociedade. Fica aqui, então, novamente, meus parabéns por esse trabalho de excelência que você faz. Eu fico muito feliz de ter um colega como você, jornalista, dentro desse setor que a gente trabalha tanto. Eu digo que aqui o podcast Agrotal que é um pequeno espaço para que a gente possa trazer uma pequena contribuição para ajudar o produtor rural que nos ouve todos os dias a conhecer um pouco também do que ele pode conhecer dentro das instituições de pesquisa, com outros especialistas, com outros colegas jornalistas e tantas outras pessoas que já passaram por aqui sobre vários assuntos que interessam para esse produtor rural. Então, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Prazer conversar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.